Fala, meu pessoal, são apenas 2h50 da manhã. Eu não gosto de filmar quando não tem nenhuma luz do sol entrando pela janela para poder dar uma iluminação melhor do que essa iluminação artificial que fica com a luminária na cara. Mas eu não estou podendo escolher o horário para gravar ultimamente, então hoje eu vou falar um pouco dos 5 livros únicos que eu mais gosto. E são 5 livros que eu li, aí já tem tempo, uns eu li recentemente, outros eu li já tem bastante tempo. Mas eu gosto muito deles, cada um me marcou de algum jeitinho, a escrita, ou o final, ou algum ponto da história. Eu acho que vale a pena mostrar um pouquinho deles pra vocês. Um desses livros é Cidade de Papel, do John Green, que eu reli recentemente por causa do lançamento do filme. Eu não vi o filme até hoje, mas eu reli ele antes do filme ser lançado. E esse livro conta a história de Quentin Jacobsen, que sempre foi apaixonado pela sua vizinha, Margot Hoff Spiegelman, e até que um dia ela brota ali na janela dele, convidando ele para fazer coisas inusitadas durante a noite. E ele vai, e no dia seguinte ela some. Aí ela some no dia seguinte, e aí o livro se passa a maior parte na busca dele por ela, para poder que ela volte para a escola e tal, porque ela abandonou tudo do nada. E um dos pontos que eu mais gostei nesse livro foi saber que a Margot não é só uma menina popular que a gente vê muito por aí. Ela é uma menina popular que tem seus problemas, que é atraída pelo namorado, que tem umas amigas falsas. E esses defeitozinhos, digamos assim, essas quebras na vida dela, é um dos pontos que a gente não vê muito nos livros por aí. E é um dos pontos que eu mais gostei nessa história, porque, sei lá, a gente vê que ela não é uma menina popular e bonita perfeita. Ela é uma menina popular e bonita que tem ali seus lados ruins, tem seus vícios nerds, digamos assim. A gente vê que ela é viciada em discos antigos e tal. E isso é uma coisa muito legal. É um ponto muito importante que eu gostei dessa história. E eu gostei também que, sei lá, o jeito como ela acaba. Não, mentira, na realidade eu não gostei do jeito como acaba. Acho que ela poderia ter acabado melhor, mas esse ponto dela não ser perfeita eu gostei bastante. Outro livro que eu gostei muito, que eu li já tem um tempinho, que não é um tema que eu tô acostumado a ler, ele é romance. Eu não sou acostumado a ler romance, eu li mais ficção ou drama. Que é Como Eu Era Antes de Você, com essa capa bem masculina, não. Mas eu gostei bastante dele. Ele conta a história de Louisa Clark, uma jovem de 26 anos que está desempregada e acaba encontrando emprego numa casa de uma família rica para ser cuidadora de um cara de 35 anos, se eu não me engano, que ele é tetraplégico. E aí ela passa a cuidar dele e com o passar ali, acho que pro meado do livro, ela descobre um segredo, uma coisa que estava prestes a acontecer na vida dele, que ela não quer que aconteça. E ela pensa em pedir demissão, só que aí ao invés de ela pedir demissão, ela tenta reverter essa coisa que iria acontecer. E aí eu achei tipo uma coisa muito legal. Outro ponto que eu achei muito legal nessa história é que, pra começar, ela é uma jovem de 26 anos, ela já não tá mais ali nesse 17, 18 anos que a gente tá acostumado ali por aí com jovens adultos. Então ela já tem 26 anos, ela já é mais madura, ela se veste, digamos assim, totalmente diferente das garotas de 26 anos, ela é bem inusitada. Ela tem umas falas até engraçadas ali no livro. A escrita da autora eu achei bem juvenil, achei bem legal, bem convidativa. Ele é fino, não tem muito o que ser lido, tem poucas páginas. Eu marquei bastante, dá pra ver aqui, então fiz bastante comentários sobre ele. E eu gostei bastante disso, tipo, ele também já é um cara de 35 anos, é um romance entre uma garota de 26 anos e um cara de 35. E ele é tetraplégico, cara. Quando? Me diz do outro livro que você leu aí, um romance de um tetraplégico com uma menina de 26 anos que estava desempregada e que não é tão bonita, digamos assim. Ela não é dita no livro como uma garota linda e popular, como a gente vê por aí. E isso eu gostei bastante, o final dele, nossa senhora. Achei até um pouco clichê, né? Antes do final do livro eu já sabia que isso ia acontecer, mas o fato disso ter acontecido foi ótimo. Geralmente os escritores tentam contornar isso, tentam tirar isso da história. E o fato disso ter acontecido foi maravilhoso, deu um pouquinho de vida real na história. Outro livro que eu gostei bastante, que esse já é um drama meio adolescente mesmo, é As Vantagens de Ser Invisível, que conta a história de Charlie, que Charlie basicamente escreve cartas para uma pessoa aleatória, que não é dita quem é essa pessoa, ele apenas escreve essas cartas como querido amigo. É querido amigo? Ou é querido diário? É querido amigo. E aí ele envia essas cartas para essa pessoa aleatória contando um pouco da vida dele. E a vida dele é basicamente o quê? Ele é um jovem de, se eu não me engano, não conta a idade dele aqui, eu acho que ele tem 16 anos,
E ele está entrando no ensino médio, com uma vida muito monótona. Ele mora apenas com a irmã dele, o pai e a mãe. Ele tem um irmão mais velho que se mudou, foi para a universidade. E ele mora apenas com o pai, a mãe e a irmã. E ele tem uma vida muito chata, muito solitária. Ele tem um pouquinho de problema mental também, só que ele não sabe disso. E aí ele conhece dois jovens, que tá até aqui na capa, a menina e o menino, que vão mostrar um pouquinho do lado bom dessa vida juvenil pra ele. Aí ele vai beber um pouquinho, vai fumar um pouquinho, vai experimentar um pouquinho dessas coisas, que não é esse o lado bom das coisas. Não tô falando que beber e fumar seja o lado bom, mas eles vão mostrar um pouco de uma filosofia ali pra ele bem legal. E um dos pontos de eu ter gostado muito desse livro foi que ele é escrito em forma de carta, então não tem muito diálogo, só é apenas narração. E a narração dele não é chata, é uma narração bem juvenil, bem convidativa, bem adolescente, digamos assim. Então não fica chato, eu li esse livro acho que em um dia. E essa narrativa dele, o segredo que ele tem ali no final também, essa narrativa, os problemas dele, a filosofia que ele passa, foi muito importante. Tipo assim, não foi muito importante pra mim, não mudou, digamos, minha vida. Eu vi um pouquinho um lado diferente do Charlie nisso aqui, eu achei bem legal. Bom, agora saindo um pouquinho do jovem adulto, saindo um pouquinho do drama, do choro, tem Inferno, do Dan Brown, que esse já é um livro mais para adulto, ou mais para jovens mais... Não, esse não é um adolescente qualquer. Que esse livro conta a história de Robert Langdon, e Robert Langdon acorda aleatoriamente em um hospital em Veneza, com um corte na cabeça que até então foi feito por um tiro de raspão, e ele encontra um cilindro de metal com símbolo de risco biológico dentro do paletó dele, e ele não sabe por que ele está ali, ele não sabe como ele foi parar ali, ele só lembra que algumas horas antes ele estava dando uma palestra em Harvard, e do nada ele está em Veneza com um tiro de raspão na cabeça e um cilindro de risco biológico no paletó. Mas o que eu gostei desse livro é que ele não conta uma história muito comum. Ele não fala nem sobre o inferno de Dante, basicamente. Ele nem fala disso. Ele fala do tema da superpopulação mundial, que daqui a 50 anos nós estaremos em 9 bilhões de pessoas. E aí tem um cientista meio doido aqui que ele defende que a gente deve sim agradecer a peste negra e essas grandes extinções em massa por ter diminuído significativamente a raça humana. A peste negra diminuiu 1/3 da raça humana, e isso abriu espaço para que novas pessoas pudessem nascer e viver aqui no planeta Terra. E ele acredita que a gente deve agradecer a essas extinções por diminuir o rebanho, digamos assim. E aí o Robert Langdon meio que acha que ele está tentando criar um novo vírus que vai matar uma grande parte da população, e aí ele corre atrás, ele explica muito bem sobre Veneza. Me deu vontade de visitar Veneza depois que eu li esse livro. Aquele que é rico, né, e vai dar um pulinho em Veneza. Não rola, mas me deu vontade sim de conhecer Veneza depois que eu li esse livro, porque ele detalha muito, é como se você fosse andando junto com ele enquanto ele está contando a história, sabe? Tem até um vídeo no YouTube que você pode olhar o capítulo e o vídeo vai mostrando os passos direitinho por onde ele passou. É muito bom, é muito detalhado, dá pra ver que Dan Brown realmente pesquisou para escrever esse livro. E agora o quinto livro, o último, mas não menos importante, na realidade eu acho que é o mais importante daqui, que foi o que eu mais gostei desse ano. Foi inclusive a primeira resenha do canal, eu vou deixar aqui em algum lugar para vocês assistirem, que é Jogador número 1, do Ernest Cline. Se eu não me engano eu não falei o nome de alguns autores aí pra trás, me desculpem se eu não falei, mas sou esquecido, eu tenho certos problemas de memória. Ele conta a história de Wade Watts, um jovem que vive no futuro, e no futuro o nosso mundo está meio que devastado, e as pessoas dessa sociedade acabam fugindo pro Oasis, que é meio que uma plataforma virtual, em que você pode fazer tudo, você pode trabalhar, você pode se divertir, você pode ser qualquer coisa que você quiser, qualquer pessoa, qualquer animal, qualquer avatar que você criar. E eu gostei muito da narrativa desse livro porque, pra começar, como eu já falei na resenha, ele é uma distopia que é só isso aqui. E, inclusive eu fiz exatamente isso, eu mexi com as páginas assim. Mas ele é uma distopia que se passa em um livro só, e a gente não encontra muito isso por aí. A gente não encontra distopias únicas. A gente tá tudo encontrando trilogia, série e dualogia e tal. E não tá fácil levar os livros pra saber a história de um personagem. E aqui você lê ele do começo ao fim, e é uma narrativa muito jovem, já falei 3 vezes narrativa jovem nesse vídeo, mas a narrativa é bem assim, convidativa. Teve um dia que eu fui, sei lá,
7 horas da noite até 3 horas da manhã lendo ele direto, porque eu não conseguia parar. Eu não tava com sono, eu queria ler mais, saber mais. E cara, é muito bom, recomendo pra toda santa pessoa. E esses foram os livros que eu mais gostei. Inclusive tem outros até, só que eu queria fazer com 5. Tem outros que eu queria muito ter botado nessa lista, mas eu queria fazer com 5. E aí eu escolhi esses 5. Inclusive todos eles estão muito marcados. Dá pra você ver, cheio de post-it. O único que não está com post-it é As Vantagens de Ser Invisível, porque na época que eu li ele eu nem usava post-it. Na realidade eu li ele emprestado e comprei depois porque estava muito na promoção. Mas tirando isso, todos os outros estão carregados de post-it, porque tem muito comentário, muita coisa boa e muita frase marcada. Então, leiam esses 5. Então é isso, pessoal. Esses foram os 5 livros únicos que eu mais gostei, que eu me identifiquei um pouquinho com a escrita do autor, ou com a característica do personagem, que era uma característica um pouco mais inusitada, que era uma história que não é muito comum por aí. 3 deles eram jovens adultos, mas e daí? Drama faz bem. E é isso, compartilhem o vídeo, comentem aqui embaixo para saber se vocês estão gostando, peçam novos vídeos ou alguma coisa do tipo, fala qualquer coisa aí, fala um pouquinho, eu também gostei desse livro, ou não gostei desse por tal e tal. Me falem qualquer coisa aí nos comentários, curtam também para ajudar, indiquem aos amigos, se inscrevam principalmente. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!